Tudo bem, doutora Sandra? E você? Seja bem-vinda. Obrigada, viu? Hoje, a doutora Sandra Doniotti está com a gente para a gente falar sobre direito de família. E como tem problema Coisa séria, nessa área. Oh, meu Deus. Fizemos até uma pequena matéria sobre o assunto. Vamos ver? Olha lá. O direito da família é o regimento que regula o casamento e a sua validade. Assim, as normas sobre a união estável e a adoção do divórcio também estão inclusas nessas regras. Antigamente, o casamento era a única forma de constituição da família, tendo o homem como superior. Porém, atualmente, a visão é outra. A igualdade entre marido, mulher e filhos precisa ser respeitada. O direito da família viabiliza a separação judicial, tanto por acordo recíproco entre os cônjuges, quanto da forma litigiosa. Por isso, saiba quais são os direitos de família nessa situação e tire todas as suas dúvidas agora no Mulheres. Sempre tem uma infinidade de perguntas. Então vamos para a nossa primeira pergunta, gente, da tarde. Pode mandar as suas, tá? Olha, não quiseram se identificar. Sofri violência doméstica e, devido às agressões, perdi o movimento do braço e da mão direita. Eu fazia trabalhos manuais para vender e parei por conta disso. O processo ocorreu pela vara de violência doméstica. Tenho o direito de receber pensão? Me explique, por favor. Então, veja só, pensão alimentícia aí no caso, ela tem direito? Tem. Tem, né? Porque hoje a questão se entende assim, sofreu violência doméstica, o agressor ele é obrigado a manter, principalmente se ela tinha dependência econômica. E às vezes, Kátia, a própria vara, como ela disse, da violência doméstica, o que ele faz? Ele afasta o agressor, né? Ou recolhe a mãe e os filhos, afasta, leva para uma casa separada que ninguém fica sabendo onde é, para preservar a integridade física, ou retira o agressor, ou já leva preso, né? E aí ele ficando preso, como é que fica? Aí ela fica sem receber o valor que ele colocava em casa, ó, pensão, etc e tal. Hoje, então, há entendimento que o próprio juiz da vara, então, em caráter de urgência, pode aplicar a questão da pensão alimentícia sim, viu? Mas ele fica preso de verdade? Ou é preso por 2 dias, tipo um sossega-leão? Não, ele fica mesmo, ele é recolhido e ele vai passar por um procedimento, por um processo, ele vai responder esse processo que é violência doméstica, que hoje já é mais grave, né? A lei já é um pouco mais árdua e ele vai responder esse processo em reclusão. E, gente, e não é só a agressão física, é a consequência dessa agressão, perder o movimento do braço e da mão. Então, bem falado, Kátia, porque perdeu o movimento do braço e da mão, então veja, e ela disse que fazia trabalhos manuais, coitada, então veja só, utilizava a mão, o braço, os movimentos para, inclusive, executar trabalhos para vender e arrecadar valores para a família. Então, cabe até uma indenização, viu, Kátia? Então, hoje o agressor, inclusive, há certos julgados já que o agressor é obrigado a pagar uma indenização. Além da pensão alimentícia, uma indenização para suprir essa questão. Existem outros tipos de perda de visão e tal, porque apanha e tudo. Tem que denunciar, viu, Kátia? Tem, gente, não pode ter medo. Tem que denunciar. Então, você que mandou a pergunta, conversa com o teu advogado e pede para ele incluir isso tudo que é seu de direito. Aplicar a pensão e buscar uma indenização, porque só assim vai aprender, né? Se é que aprende, né? Pois é. Mas aí fazendo isso 10, 20, 30 vezes, indo preso tudo quanto é tempo. Mas quando sabe que tem que pagar, não faz, viu, Kátia? Tomara. Vamos ver mais um? Carolina. Tenho 17 anos e 2 filhos e quero regularizar a pensão que eles devem receber. O pai das crianças compra algumas coisinhas, mas não tudo que precisamos. O que fazer?
Então, Carolina, coisinhas não resolvem o problema dos filhos, nem o seu problema. Então, tem 17 anos, veja só, menor. Menor com 2 filhos. Veja, o agravame, né? 17 anos. Então, se ela recebia a pensão dos pais, por exemplo, do pai ou da mãe, deixou de receber por conta de ter se casado, ter 2 filhos e tudo mais. Então, busque sim o judiciário para fixar um valor de pensão. Que é aquela história, né, Kátia? Pode chegar até 1/3 do valor dos rendimentos líquidos, tá? Vamos explicar uma coisa, Kátia. Eu recebo muitas perguntas no Face e tudo mais, falando, olha, eu posso, minha mulher está dizendo que agora eu tenho com a mudança da lei que pagar 50% de valor de pensão. Não é isso, vai pedir revisão e vai alterar. Não, não é isso. É até 1/3 do valor que recebe líquido. O 50% é quando tem um débito e que pode chegar até 50% do valor. Não pagou há tempos atrás a pensão alimentícia. Isso. Então, 30% do valor do salário é o do mês. E mais 20% dos atrasados pode ser retirado. Pode ser para pagar a pensão atrasada. Então, recorra ao judiciário, peça para a pensão alimentícia ser arbitrada nesse valor, que vai dividir entre os 2 filhos e descontar em folha de pagamento. Coisinhas, um mês sim, um mês não resolve seu problema. Coisinha não enche barriga de ninguém. Exatamente. Né? Vamos ver mais uma? Beatriz. Meu pai passou por uma blitz e acabou sendo preso por dívida de pensão. Nossa. Ouvi dizer que tem o direito a receber auxílio reclusão. É verdade? Não, é mentira. Deixa eu te falar, outra coisa, o que eu tenho recebido de telefonema, às vezes de urgência, até final de semana, muitas prisões por falta de pagamento de pensão ultimamente. Se tem uma coisa que leva o cidadão para cadeia, não pagar pensão. Exatamente, só que eu vou explicar uma coisa. O auxílio reclusão, vou falar rapidamente, tá, Kátia? Então, o auxílio reclusão é para quando foi preso por uma questão criminal. Então, por exemplo, roubo, coisas parecidas, tá? Nós temos 2 tipos de prisão civil, que é devedor de pensão alimentícia e aquele que dá em garantia um bem e vende, desfaz, que é no caso de uma alienação, né? Então, são os 2 casos. Então, se você deu um bem em garantia, você não pode vender, não pode desfazer, né? Que é o depositário infiel. Então, cabe a prisão e para a pensão alimentícia, são as prisões civis. Não cabe auxílio reclusão. O que é auxílio reclusão? Vamos dizer assim, para as pessoas entenderem. Não tem a pensão por morte? Tem. É a mesma coisa, Kátia. Então, ele está preso, está recluso, né? E a família recebe. Recebe, precisa. E é de baixa renda. Hoje, salvo engano, é em torno de R$ 1.090, o que é considerado baixa renda. Então, ele teria que ganhar este valor para ser considerado de baixa renda e para que a família tenha. As pessoas fazem muita confusão. Se a pessoa ganhava R$ 1.090? R$ 1.090. Recebe R$ 1.090 do Isso. governo. Então, veja só uma coisa, Kátia. Não é o preso, vamos deixar claro aqui, não é o preso que recebe, porque existem muitas críticas nesse sentido. São os dependentes que demonstrem que necessitam realmente. Mas eu acho que a gente precisava de uma revisão nas nossas leis. Com certeza. Porque o preso já é sustentado por nós. E já é um prejuízo para o Estado que o cidadão é que mantém. É uma questão social. Sentado lá na cadeia, vivendo como menos do que um animal, isso é verdade. Que é terrível. Isso. Mas deviam colocar todos eles para trabalhar. E eu tenho outra coisa ainda para te falar. Antes, o que acontecia... Eles têm que pagar. Kátia, muita gente que vai preso, às vezes, nunca trabalhou a vida inteira. Então. E só andou, desculpe, errado. Então, e aí vai preso e tem os filhos, e os filhos entram com pedido de auxílio reclusão. Tudo bem, os filhos não têm culpa. Mas veja só, do ano passado, há de se lembrar isso, em 2015, houve uma alteração da lei. Então, tem que ter, no mínimo, 18 contribuições. 18 meses de contribuição. A pessoa que nunca trabalhou e vai preso, não vai ter direito. Exato, é bom falar isso, tá? Então, se seu pai foi pego na blitz, porque isso é muito comum, tá? Parou o carro, tal, então tem um pedido de prisão por alimentos, ficou. Tem o direito ao auxílio reclusão? Infelizmente, não, porque é uma prisão civil que se trata de pensão alimentos. Vamos para mais uma pergunta para a doutora Sandra, ó. Vamos lá. Vamos ver a primeira dessa leva, do Júnior. Sou deficiente físico e o juiz diz que meu pai tem que pagar pensão vitalícia. Faz muito tempo que ele não paga e minha mãe entrou com a ação. Ele foi preso por 30 dias. Quando ele sair, vou poder continuar indo para a casa dele? Ele pode impedir? Olha que judiação, gente, né? Que tristeza isso. Já tem um problema de deficiência física, né? Então, quer dizer,
o jovem, a criança, fica no meio dessa situação entre os pais e dívida de pensão. Então, vou deixar claro. Então, respondendo para o Júnior, uma coisa não tem nada a ver com outra, tá? Então, se o seu pai deve pensão, é uma obrigação dele, que ele precisa fazer. O juiz, inclusive, arbitrou vitalício, significa para a vida inteira, né? E ele tem que pagar. Infelizmente, as pessoas não têm essa conscientização. Se não pode pagar o que ficou definido, então vamos tentar reduzir, ingressa com uma ação de revisão, pede para o juiz abaixar, juntando documentos, né? Tem que juntar documentos, fazer prova e tudo mais, exatamente. Mas assim, frequentar a casa do pai, fazer visita, porque visita não tem nada a ver com a questão da pensão. Não. Inclusive, as mães não podem impedir os pais de visitarem os filhos por conta de pensão alimentícia. Nem por conta se é menos ou mais. Ver filho não é presente. E se não paga, exato. É o direito da criança. É um direito, exatamente. Então, precisa tomar cuidado. Vá visitar, se ele se recusar, procure no fórum, entrevista com psicólogo, procure comunicar essa situação e, de repente, uma mediação, sabe, Kátia? Uma mediação, porque é muito difícil. Já pensou? Ele chegar lá e o pai se recusar porque tem aquele ressentimento? Ele não tem culpa. Então, procure o fórum e vá para uma mediação. Uma conversa pode resolver essa situação. Mas é tudo seu de direito, viu? Sim. Júlia? Nem ele tem que se sentir mal por isso. Exatamente. Né? Vamos ver mais uma? Carlos. Tenho uma filha do primeiro casamento e na época que separei foi definido um salário mínimo, porém minha situação mudou bastante. Hoje meu salário líquido é de R$ 1.800 e tenho outra filha que é deficiente. Entrei com pedido para diminuir, porém não consegui. Como agir? Então, é isso que eu estou achando estranho. Então, veja, um outro caso que tem um filho com um problema especial. Então, se ganha R$ 1.800, ele não vai ter condições de pagar um salário mínimo para o outro filho, que gira em torno de R$ 870, e tem um filho que tem necessidades especiais. Então, veja, não ter conseguido, para mim, na minha cabeça, assim, já funciona. Então, o processo teve alguma coisa que ficou faltando. Porque assim, Kátia, é como a gente falou anteriormente, né? O achismo. Então, olha, eu acho que eu tenho que reduzir porque eu pago muito. Ora, por que você acha que paga muito? Porque eu tenho outras despesas, porque eu pago aluguel, porque eu tenho um outro filho, eu constituí nova família e meu filho necessita de outras providências. Então, tem que juntar toda essa documentação, porque o juiz não vai adivinhar. E se você não juntar, ele vai dizer, olha, não juntou prova suficiente, vai permanecer do mesmo jeito. Então, tem que entrar com ação, nova ação, mas juntando todos os documentos, senão vai perder outra vez. Às vezes a pessoa não consegue atingir aquilo que deseja porque não junta a documentação, fica tudo no achismo. Exatamente, né? Às vezes não adianta levar no advogado, Kátia, assina a procuração, olha, você traz os documentos, aí passa. E nada, né? Depois a pessoa vai preso, porque não pediu revisão, porque, mas eu tinha procurado o advogado, trouxe os documentos, então o interesse é seu, né? Vai buscar, leva as provas, tá? Ok, vamos ver mais um? Ana Paula, faz 8 anos que meu pai faleceu e ainda não fizemos o inventário. Existe um prazo máximo para fazê-lo e haverá cobrança de multa por esse atraso? Sim, então nós temos, por exemplo, temos hoje judicialmente e temos em cartório. Em cartório você pode esperar até 60 dias. Nós temos em juízo também no mesmo prazo e comprovando com os documentos, que é a certidão de óbito, certidão dos filhos, do companheiro. E se for companheiro, tem que inclusive provar que existiu uma união estável, né? Existe um prazo, sim. Se você extrapolar esse prazo, porque você ingressou com ação ou entrou com pedido, você vai ter um prazo para fazer os recolhimentos. Se não entrou nesse prazo, obviamente que a fazenda, porque é tudo pelo sistema. Você inclui lá os valores e vai ver a data do óbito e o sistema já vai demonstrar. Ele bate direitinho. Já vai, ultrapassou esse prazo, esses dias. Então, o próprio sistema da fazenda já vai cobrar uma multa pelo atraso 8 anos, na abertura. Né? Pois é, então vai pagar. Então, e é muito dinheiro? Então, geralmente gira em torno de 20% sobre o valor do Monte Mor, do valor que deveria ter sido inventariado, sobre o valor que vai ter sido recolhido de imposto, não sobre o valor total. Entendi. Entendeu, Kátia? Não pelo valor dos imóveis. Não. Então, por exemplo, vai recolher R$ 8.000 de imposto, então é 20% sobre este valor. Mas é sempre bom evitar. E quando a gente entra com ação, abrindo um inventário, um arrolamento, o juiz diz assim, olha, 180 dias para juntar os documentos e juntar os pagamentos. Isso não é atraso, porque ele não despachou, ele concedeu o prazo. Então, aí tudo bem, está dentro do prazo. O que importa é abrir, é tomar a iniciativa. Aqui nós temos um caso de atraso.
né? E às vezes, Kátia, eu vou te falar uma coisa, às vezes atrasa, sabe por quê? Porque a família não se entende. Mas aí também não tem que entrar com um advogado para ele poder dar entrada nesse prazo de 60 dias dizendo isso? Isso. Eu vou te falar uma coisa. O que a gente tem hoje? Um mecanismo na lei que é assim, não se entendem? Então, você pede para o juiz para levar para uma câmara de mediação. E o juiz que intermedia. E aí vai passar pela câmara e a que ficou decidido na câmara, o juiz vai homologar. Isso facilita as coisas, né? Porque realmente a família, quando falta um ente querido, que encabeçava a família, que cuidava de tudo, a família fica meio perdida. E às vezes os irmãos... Então tem que ter uma pessoa que vai conversar, que vai mediar, sabia, Kátia? Uma pessoa de fora, que não tem ressentimento, essas coisas todas, para tentar colocar isso para os irmãos, para os parentes, tá bom? Sinceramente, não conheço uma família que não tenha dado problema nessa hora. Pois é, Kátia. Sempre tem um que acha que tem mais direito que os outros. Isso. E é justamente aquele que nunca fez patavinas. Isso. É aquele que acha que tem mais direito. E aí a gente fica naquela história, né? Você entra em atrito com a família, você divide. E quando tem um mediador, é ele que decide e todo mundo obedece, de fora. Né? Exatamente. E hoje na lei você pode pedir e o juiz pode intimar as partes a fazer, a participar. Isso serve para todo mundo, viu? Isso. Vamos ver mais uma? Silvia, o pai da minha filha está preso, pois deve quase 20 mil de pensão. Outra prisão. Mas quanta prisão hoje, né? Ninguém da família se preocupou com a minha filha e agora não param de ligar querendo que eu desista ou assine um acordo. O que fazer? Pergunta a Silvia. Isso. Então, veja. O que acontece? Nos procuram muito. Então, assim, olha, está devendo, não paga, não visita, não procura. Porque, às vezes, o pai acha que não paga pensão, então ele já nem liga, que é para não se aproximar, para não ser cobrado. Não é a mãe, não tem que fazer a cobrança na frente dos filhos. É o advogado que tem que cobrar. Exatamente. É o juiz. É outro caso em que se mistura as coisas. Então, essa questão do pai com a filha da Silvia não tem nada a ver com essa questão do atraso na pensão. Então, se ele está preso agora, infelizmente, eu acho que já deve ter esgotado pelo que ela me falou, não tiveram nunca preocupação com os filhos, acontece isso. Então, está devendo pensão, às vezes os avós se afastam, etc e tal. Então, aí a família começa a procurar. E aí nos ligam e falam assim, olha, está me pressionando, quer que eu faça um acordo, quer que eu abra mão. Veja só, abrir mão de um valor de pensão que não é seu. É do seu filho. E tudo que você fizer nessa situação é na base de pressão. Então, aí vai buscar o filho e vai ficar chorando para o filho, vai dizer, tá vendo, sua mãe mandou prender, sua mãe acabou com a vida dele. Não é assim que funcionam as coisas. Então, pense muito bem e procure um profissional para te acompanhar. Porque qualquer acordo que você fizer e abrir mão, está abrindo mão em nome dos menores. E isso é um problema. E nenhuma mãe tem esse direito. Concorda? Exatamente. Porque não é o da gente. Abrir mão de coisas que são nossas, tudo bem. Mas se é do filho, você não tem esse direito. Não tem. Inclusive, podendo até responder, né, Kátia? Então. E também, se não ingressar com o pedido, Kátia, é uma omissão. Sabia? Então, o processo pode virar contra ela. Né? Então, porque aí o filho, por que você não cobrou, mamãe? Porque era direito meu, eu passei dificuldade e tudo mais. Então, no direito, assim, ação e omissão, os dois, você precisa tomar cuidado. Se fazer, precisa tomar cuidado com o que faz, e se não faz, também pode responder, tá? Então é melhor fazer a coisa certa. Vai para o juiz está decidindo e não atende o telefonema da família nesse sentido e pronto. Fazer o quê? Coloque o profissional para resolver essa situação com o advogado da outra parte. E aí vai haver essa discussão e, se for possível, mas ninguém está perdendo direito, entendeu? Mas, sinceramente, se eu estiver enganada, por favor, me corrija. Ninguém é preso da noite para o dia. Não ficou faltando, deixando de pagar a pensão 2 dias para ser preso. Exatamente. Isso demora. Exatamente. Porque ele não pagou durante esse período. Imagina que ela já não reclamou anteriormente e tudo mais, né, Kátia? Quando chega nessa situação, não é tão brando assim, não, tão rápido assim. Todo mundo é muito fofo nessa hora. Porque a pessoa tem que ter tempo para se defender antes de ser preso. Pois é. Vamos ver mais uma? Adailton, pago pensão alimentícia vitalícia para minha ex-mulher. Se a aposentadoria dela for deferida, tenho que continuar pagando mesmo assim? Estou idoso e também vivo de benefício. Olha que interessante, seu Adailton, é assim. Ele recebe benefício do INSS e com o benefício ele paga pensão e é vitalícia. Só que me parece que ela entrou com um pedido de aposentadoria se for deferida. Então, o conselho que eu passo agora é assim.
ela depende hoje da sua pensão. Não retire, não busque retirar antes que você tenha certeza que ela realmente se aposentou por idade e tudo mais, né? Então, entre com pedido de revisão assim que tiver a certeza de que ela vai receber a pensão, porque não pode tirar daqui, né, Kátia, desvestir um santo para vestir outro, né, como minha avó falava e tal, né? Então não adianta. Então busque a justiça e dizendo assim, olha, eu vivo nessa situação, sou pensionista e pago pensão desse valor e hoje ela recebe, ela tem condições, então eu preciso que reduza. Você sabe, Kátia, que a gente teve um caso assim interessante. A senhora faleceu com 62 anos. Ela trabalhou até 2005 e faleceu agora em março, né? Com 62 anos, e aí ele me procurou dizendo assim, eu tenho direito a receber a pensão por morte? Olha, é até meio, não é, mas é sobre pensão do INSS. Pensão por morte. Então, com o falecimento, então, ele teria direito? Alguns diziam que sim, outros que não. Aí ele procurou e eu disse o seguinte, olha, quando ela parou de recolher, já mais de 10 anos, ela perdeu a qualidade de segurada, certo? Só que veja só uma coisa, se em 2005... ela já tem 62 anos, então, por idade, ela já teria, antes do falecimento dela, direito de receber, né? Kátia, por idade, quando completou 60 anos. Então, se ela tinha, presta bem atenção, a contribuição, que são os 15 anos, que é igual a 180 meses, e a idade, que 60 anos, ela teria direito a aposentar? Teria. Por idade. Então, ele buscou os direitos dele porque ele tem direito a receber. É um caso específico. Muita gente que está nessa situação pensa, né? Que porque pode receber às vezes a informação é assim, perdeu a qualidade de segurado. E aí não vai receber. Não, e então a gente tem que provar. Né, como sendo a verdade. Não é verdade? É verdade. Então, paga a pensão com o valor que recebe do INSS, mudou a situação, pode entrar com revisão também. Mas entrando com revisão e não deixando de pagar, senão vai preso também. Também, Kátia, infelizmente vai. Né? Isso mesmo. Vamos ver mais uma, é a última de hoje, da Gisele. Após a separação, usei o valor da venda de um bem na entrada do meu apartamento. Pago as prestações do financiamento com a renda do meu benefício. Agora, fui acometida por um câncer e ouvi dizer que tenho direito à quitação do financiamento. É verdade? É verdade. É verdade? É verdade, Kátia. Infelizmente, né, a nossa colega Gisele foi acometida por um câncer. Então, a lei prevê alguns, vamos dizer assim, benefícios que facilitam, melhoram a vida dessa pessoa que está passando por esse dissabor, por essa questão grave de saúde. Muito bem. Quando você faz um financiamento, então, no próprio contrato já existe um valor específico que é de seguro. Então, com o falecimento daquela pessoa, os que fez o financiamento, né, que adquiriu o financiamento, ele quita o seu débito. A única coisa que eu digo para a Gisele é o seguinte, ela tem esse benefício, vá atrás, vá buscar o seu direito, porque ela tem direito, inclusive, por lei, por ser acometida por essa doença. Agora, vamos dizer que ela se cure do câncer. Mas ela passou por esse procedimento. Então ela tem direito do mesmo jeito, tá na lei, né? Exatamente. Então, porque tem muita gente que acha que não. Quando a gente assina o contrato do financiamento e lá tem do seguro, fala em caso de morte. Eles falam, se tiver uma doença... Isso. Então, no contrato, viva, então tem que buscar a lei que dá esse benefício. Porque é em caso de morte, aí vão completar, Kátia, com a aposentadoria por invalidez, percebe? Então, ela pode ter aposentadoria por invalidez. Só que uma coisa importante, quando você faz o contrato, às vezes a pessoa não tem a renda total para adquirir o imóvel, conseguir aquele financiamento. Então, dona Gisele, é o seguinte, se fez o financiamento e você utilizou a renda 50% ou 70% ou 25% sua, vai ser quitado na proporção daquilo que você utilizou para adquirir imóvel, percebe? Então, se 50% de um filho, de um parente, de um amigo que usou para incluir nessa renda, então só vai quitar aquela parte dela. A outra diferença vai continuar. É lógico que vai reduzir prestação, tempo, etc e tal. Mas busque o seu direito, sim, você tem direito. Gente, a gente tem que aprender um negócio. Ler, reler, treler as coisas. Não entendeu, vai, pergunta, porque essa história da gente, tudo é feito igual, não cai nessa que é fria, viu? É verdade. Depois você assinou,
você vai ter que pagar. Se o seu direito era outro, você aceitou aquilo como verdade, já era. Às vezes não sabe que tem o direito, ou às vezes não tem e acha que tem, Sim, né? Então precisa esclarecer. Tem que esclarecer tudo. Vou passar os contatos da doutora Sandra Daniotti. O e-mail é sdaniotti@uol.com.br e o telefone 3857-5778. Doutora Sandra retorna e a gente te ajuda. Obrigada, Kátia. Obrigada, viu? E também tem a página do Face, sempre que Sandra possível, Daniotti, Daniotti, eu respondo. Obrigada, Bel. Inbox, né, Kátia? É verdade, dá pra responder essas coisas.